você é daqueles ou daquelas que acredita que só é necessário buscar uma terapia de casal quando a crise já se instalou e a relação já está um fio de acabar? Sinto lhe dizer, eu venho aqui para te dizer que a crise não precisa ser o único motivo para vocês buscarem terapia em prol do relacionamento de vocês. E ó, de cara eu já te convido a, pelo menos nos próximos minutos, você deixar o seu preconceito de lado e ouvir o que eu tenho para falar para você. Que aqui não são motivinhos bobos, sabe? Aqui são argumentos plausíveis para te cativar a pensar dessa maneira. Lembra? É a revisão do carro, aquela manutenção que, embora seja obrigatória, você sabe dos benefícios. Você sabe que os prejuízos são daqueles de lascar. Então o que você faz? Você faz acontecer. Para te mostrar que a terapia de casal pode ser uma alternativa para agora no relacionamento de vocês, para que vocês desfrutem de muito tempo, de muitos anos com bom entendimento, com paciência, com cumplicidade, com parceria. Na terapia a gente aprende a argumentar sem atacar o outro. Ó, que coisa boa! A gente passa a discutir melhor. Perceba que aqui eu não disse que não vai ter discussão, que não vai ter discordância, que não vai ter de alguma maneira um conflito se apresentando às 4 horas da tarde numa terça-feira. Mas com a terapia como um hábito saudável em prol, uma atitude inteligente em prol do relacionamento de vocês, vocês passam a discutir melhor. O problema não é a gente discutir, o problema é como a gente discute. A que níveis a gente leva as resoluções de conflitos com quem a gente ama, com quem a gente convive diariamente, com quem a gente quer conviver diariamente. É como, sabe, sentimentos de raiva, de ciúmes, de... ira não, tá, gente? Aqui a gente não tá falando que a gente tem que normalizar tudo não, sabe? Indo pra terapia a gente consegue enxergar muita coisa, e aquele casal que busca terapia é aquele casal que não quer se perder. É aquele casal que não quer deixar esse tipo de hábito nocivo e que muitas vezes passa pela gente, a gente não percebe, quando a gente se dá conta ele já tá lá instalado, dormindo na cama com a gente. Esses sentimentos, eles passam a ser mais uma informação do que uma arma. Então, com o apoio da terapia em prol do relacionamento de vocês, vocês vão ser capazes de tomar nota de quando um sentimento ruim que anda em desacordo com uma união gostosa, saudável, ele vem e aí ele vira tema para a próxima sessão. Você consegue trazer o sentimento, sabe? Dissertar sobre aquilo e encontrar muitas vezes por meio das nossas próprias respostas. Já teve a sensação de que quando você está falando sobre algo e aí de tanto você falar sobre aquilo um dia te dá um clique? É isso que acontece na terapia. É alguém que está livre de preconceitos, uma pessoa que tende a agir 100% imparcial, sabe? Ajudando vocês, sabe, com ferramentas, com técnicas para que vocês consigam se posicionar, mas tendo responsabilidade afetiva em não destruir o outro. Em prol do relacionamento de vocês, não só em prol do outro a mim mesmo, sabe? As discussões ficam melhores, se resolvem mais rápido. Outro excelente benefício do casal buscar por terapia é porque vocês vão ser capazes de perceber quais são aqueles padrões repetitivos, e aí através disso vocês vão conseguir sair do ciclo logo que ele começar a querer se apresentar. Sabe aquelas discussões que acontecem toda semana?
Você nunca parou para se perguntar por que elas acontecem? Porque vocês dois, muitas vezes, se colocaram lá, vocês dois, casal tem dessa, né? Ah, vamos lá comigo na padaria? Bora. Ah, vamos lá comigo na casa de fulano X? Bora. Ah, bora começar uma treta aqui de novo, de um assunto que já era pra gente ter superado? Bora. Quem nunca, né? Quem nunca? A gente cria esse tipo de coisa. Gente, são duas pessoas com culturas diferentes, mentalidades diferentes, educações, referências, histórico, história diferentes. É claro que a gente vai se embananar no meio do caminho às vezes, e a terapia ela vem para tirar vocês desse looping. Trazer literalmente a clareza e a racionalidade para onde tem que ter racionalidade, principalmente na resolução de conflitos. A parte emocional, ela contextualiza uma união, mas a parte racional, ela super se faz necessária. É como vivência, né? A gente vê esses reality show, né? De tudo quanto é tipo, de tudo quanto é formato, para testar o quê? As nossas habilidades de convivência, como que a gente administra, como que a gente tem que desenvolver habilidades para conseguir interagir. E aí nessa interação a gente também aprende com a terapia a negociar os nossos limites, a posicionar, definir o nosso inegociável, o nosso até aqui. E por consequência, a gente passa também a respeitar o do outro. Tem uma frase que eu sou fã, e que ela inclusive faz parte do filme da Mulher Maravilha, o filme 2, 1984, alguma coisa assim, não tenho certeza. A frase final do filme é: a verdade liberta. Ai, gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. Quando o outro tem clareza dos teus limites, isso traz uma paz para a relação. A gente não anda pisando em ovos, sabe? A gente fica em paz, sabendo que aquilo que é essencial nosso, aquilo que diz respeito à nossa individualidade dentro do casamento, ainda estará preservada. Pô, isso não tem preço não, gente. Sabe aquela tranquilidade de eu poder ser quem realmente eu sou, e não ter alguém me julgando, me hostilizando dentro de casa? E às vezes isso, gente, é inconsciente, tá? Lembra que eu falei que são pessoas completamente diferentes, com variáveis influenciando na nossa tomada de decisão? Muitas vezes, né, digo a maioria, é o nosso próprio inconsciente que acaba às vezes sabotando a nossa relação, influenciando no nosso comportamento, que atinge o outro, sabe? Que reflete no outro. Então o terapeuta ele age como se ele fosse um mediador para quando essas necessidades de imposição de limites, de determinação, de estabelecimento de limites, elas se mostrem necessárias, e para que elas sejam colocadas de uma forma saudável, sem brigas, sem conflito, sabe? E por fim, aquele que eu vejo que é um dos principais e fundamentais benefícios da terapia, gente. Quando vocês têm intimidade além do físico, o físico fica sensacional. Sabe? Intimidade, conexão, entrega, profundidade. A base emocional de vocês, se ela estiver amparada, se a comunicação de vocês não estiver falhando, a vida íntima de vocês não estará falhando também. Uma reflete na outra. Se a comunicação de vocês ela está deturpada, se ela não está clara, se ela está tendenciosa, se ela está hostil, esquece, não tem intimidade. Na verdade, a falta de libido, a falta de desejo sexual pelo outro, ela é literalmente a febre de uma gripe que não está sendo curada, que é o diálogo. Então a terapia ela vai ajudar
a dinâmica de vocês, porque é através da terapia que vocês vão poder falar sobre os seus medos, sobre as suas vulnerabilidades, as expectativas que não estão sendo correspondidas e que vocês escondem um do outro. Parece que no começo a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre sentimento, a gente fala sobre tudo, a gente fala no começo, né? Mas e depois? Por que a gente vai colocando um monte de tijolo e vai criando um baita de um muro, sabe, com quem tá do nosso lado? Porque a gente não quer expor os nossos medos, tudo isso. Uma expectativa minha é quebrada e eu guardo pra mim. E aí aquilo vai me corroendo por dentro, aquilo vai moldando os meus próximos comportamentos mediante as situações da vida a dois se apresentem. Isso vai minando muito, isso vai ficando horrível. Então, com a terapia, é um espaço que vai ser cativado em você e que você, por si só, escolhendo fazer terapia, vai estar se colocando numa posição de eu quero abrir meu coração. Eu quero abrir meu coração e ter o apoio, sabe, um caminho a percorrer que me traga benefícios, que me traga de alguma forma algum conforto. Porque a minha intenção é fazer com que esse relacionamento dê certo. Olha o que tem de relacionamento que termina. Não porque um era tóxico com o outro, não porque um era, sabe, narcisista, não porque um era não sei o que. Às vezes, os motivos, por mais que eles tenham um tema, tem subtítulos, tem subtemas que poderiam ser solucionados se a terapia tivesse, sabe, se mantido presente. Quantos relacionamentos não acabam por falta de comunicação? Sabe? Um tá falando árabe, o outro tá falando porto-riquenho. Não, sabe? Um tá falando e se expressando de uma forma que o outro não tem referência para entender que aquilo causa determinado tipo de emoção no outro. Às vezes não é só pura insensibilidade. É falta de experiência, é falta de repertório, é falta de referência. Sabe, inúmeros são os motivos pelos quais a gente mesmo sabota os nossos relacionamentos. Às vezes não é sobre traição, sabe? E aí quando você se coloca na postura de buscar pela tua pela saúde do teu relacionamento e não procrastinar esperando que vai ser uma solução já quando tudo já tivesse perdido, quando o padrão, quando o hábito negativo, esses ciclos, né, em que vocês se colocam de discussão, de falta de entendimento, de pouca comunicação, depois se torna irreversível. Aí um belo dia, depois de alguns anos, você escuta uma música que te faz lembrar a pessoa e aí vem no peito aquele sentimento de poxa, poderia ter sido tudo diferente. Depois de tantos anos eu amadureci. Eu entendo a terapia como um processo mais rápido para você amadurecer para algumas coisas. Então eu acredito que esse é o melhor investimento que vocês podem fazer por vocês. Vocês estão há, 5 anos juntos, vão fazer aniversário de casamento? Comecem uma terapia. Procurem um coach de relacionamento. Vocês querem muito dar prioridade para o relacionamento de vocês, dar prioridade para as viagens que vocês querem fazer juntos, aquele negócio que vocês sonham juntos, mas nunca, sabe, saiu para a ponta do lápis, tá só no campo das ideias, sabe? Aquele desejo que vocês nutrem, aquele fetiche que vocês nutrem, mas tem muito tabu envolvido. Alguém pode ajudar vocês de forma 100% imparcial, sabe? Vocês não precisam esperar a crise chegar para então vocês buscarem meios de salvar a relação, porque no olho do furacão, no final das contas, tá todo mundo tentando se salvar. Olha, se você busca clareza e ferramentas para uma comunicação mais assertiva, proponha, sabe, um bom entendimento entre vocês, para que vocês não cheguem nesse ponto de se perder e que o amor já hoje desfrutado, ele seja uma ascendente, que ele seja uma crescente. Você já se inscreve aqui no canal?
gente fala sobre isso aqui, sobre casamento, sobre relacionamento, dinâmica da vida 2, fala sobre autoestima, amor próprio, só coisa boa a gente fala aqui. Meu propósito aqui no YouTube é vir aqui para falar de amor, independente da forma com que ele se apresente. Porque é uma energia, é um sentimento que transforma a gente, sabia? Transforma a nossa vida, dá propósito ao que a gente veio fazer aqui. Quando a gente desfruta de um amadurecimento, de um caminhar ao lado de uma outra pessoa, a gente está exercitando o que a gente veio fazer aqui. É a busca por uma evolução pessoal. É uma ótima oportunidade quando a gente escolhe desfrutar a vida com uma outra pessoa. E aqui, mais uma vez eu falo, o foco desse canal é para quem quer fazer dar certo. Quem não culpa a família, quem não culpa fulano X, quem não quer ficar culpando o passado e que hoje molda a tua realidade, porque quem molda a nossa realidade é a gente. Então aqui, o conteúdo desse canal é para quem quer, para quem encontra motivos, para quem é grato pelo já percorrido, entende? Então, reconhece por consequência que esse é o melhor investimento. E aqui a gente fala sobre tudo isso, tá? Se inscreve, me conta aqui nos comentários, fez sentido para você? De alguma maneira eu consegui te apresentar, te persuadir de que terapia é um baita investimento em vocês, um coach para ajudar vocês a chegarem mais longe. Se você quiser falar comigo, conhecer mais a respeito do meu trabalho, a respeito do que falamos aqui, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Tô ansiosa pelo nosso próximo encontro. Te vejo em breve. Um beijo.